realmente foi um desgaste pessoal muito grande. A gente teve 3 dos 10 maiores bancos brasileiros da época quebrando, né? Liquidamos mais de 100 instituições financeiras. Presidente, começar lhe agradecendo mais uma vez. Você de contar a história de 60 anos do Banco Central sem ter a sua presença seria impossível. É fundamental para a gente poder ter você aqui e te agradeço porque mais uma vez você se dispõe aqui a dar essa contribuição para a sua casa aqui, que é o Banco Central. Estamos muito contentes aqui contigo. E queria começar fazendo uma pergunta um pouco de cunho pessoal. Se você lembra aonde, quando, como foi o convite para você assumir a presidência do Banco Central? Bom, em primeiro lugar, presidente, eu vou dizer que é uma grande honra, um prazer estar aqui com você, participar dessa comemoração, né? E dar o meu testemunho aqui de muito tempo nessa casa, não apenas como presidente, mas como funcionário mesmo. Quantos anos? Olha, eu acho que somar tudo aí uns 20 anos, mais ou menos, de contribuição. Eu fui presidente aqui 2 vezes, né? Então houve 2 ocasiões distintas de convite, né? O primeiro foi justamente quando o presidente Collor sofreu impeachment e assumiu o Itamar Franco, que eu não conhecia pessoalmente. E ele nem me havia feito um convite diretamente. De repente, o Francisco Gros, que era o presidente até então, me falou: olha, Gustavo, o presidente está pensando em chamar para assumir a presidência do Banco Central. Pode ir se preparando. Aí eu até falei para ele: Gros, mas poxa, isso é uma surpresa e tal, não estava muito preparado. Aí depois, enfim, eu fui lá conversar com o presidente, porque na época eu era diretor do Banco Central, né? Eu acabei assumindo por pouco tempo, né? Fiquei uns 3 meses aqui na cadeira de presidente, um período difícil. O início do governo Itamar, ele teve, nesse período que eu estive aqui, 2 ministros da Fazenda, e realmente foi um momento bastante difícil. A composição da diretoria era muito difícil de se fazer, ele queria nomear algumas pessoas que, a meu ver, eram incompatíveis com a função, enfim, foi bastante complicado. Mas essa foi o primeiro convite. O segundo convite já foi no governo Fernando Henrique, né? E veio através de uma sondagem do Pedro Malan, que era o ministro, né? Então eu estava em casa, enfim, eu acho que era um feriado, algo assim, e tinha havido alguma crise com o PES, uma crise relacionada a câmbio e tal, uma desavença entre ele e o Gustavo Franco, e ele havia pedido demissão. O Pedro Malan me fez o convite, né? E no dia seguinte, praticamente, eu fui a Brasília, conversei com ele e com o presidente Fernando Henrique, né? Foi as 2 ocasiões. E você lembra do primeiro momento nessas 2 ocasiões que você, acho que na segunda já tendo passado pela primeira, talvez já gozava dessa experiência, mas que você sentou na cadeira de presidente e pensou: quais são os grandes desafios que eu tenho para enfrentar a partir do que era a situação social, econômica e política naquele momento? Não, sem dúvida, né? Na primeira oportunidade, foi exatamente o grande desafio, era a inflação, né? O Brasil vinha de vários planos econômicos fracassados. Eu havia participado de alguns deles como diretor do banco, ou como chefe de departamento e tal. E tinha aquele dilema, né? O que a gente faz, né? Outro plano heterodoxo ou continua nessa política que vinha desde a época do Marcílio, né? De tentar ir navegando até o final do governo Itamar, para que o novo governo pudesse vir trazer algo de novo, né?
e havia algumas pessoas dentro do grupo de auxiliares do então ministro, que era o Gustavo Krause, que achavam que tinha que se fazer um novo plano heterodoxo e tal, mas na minha cabeça não tinha condições, né? Não tinha equipe, o apoio do presidente era bastante frágil, inclusive o próprio ministro não tinha muito apoio, então eu sempre desencorajei muito isso. Mas o grande desafio era esse. E o presidente tinha, interessante, ele ouvia muito as pessoas próximas a ele que se queixavam, como sempre acontece, né, dos juros altos. Então, assim, tinha aquele desafio de explicar por que os juros eram altos e tal. Não eram tão altos assim do ponto de vista real, né, mas do ponto de vista juros nominais eram, de fato, bastante elevados naquela época. Né? E como é que foi essa transição da gestão da política monetária para aquele CMNE maior? Como que foi esse processo? É interessante porque durante a minha primeira passagem pelo Banco Central, a gente não reuniu o CMNE nenhuma vez. É mesmo? Nenhuma vez. Todas as resoluções do Conselho foram ad referendo. Porque foi um período muito tumultuado, que o ministro da Fazenda não parava na cadeira, vários outros integrantes do Conselho também. Havia uma pressão muito forte do Congresso para alargar o CMNE, inclusive incluindo deputados e senadores, né? Então, a gente começou a trabalhar na base do ad referendo, esperando um momento aí mais oportuno. Aí quando eu saí, aí sim, aí o CMNE se reuniu e no plano aí no plano real é que veio essa composição atual aí meio vamos dizer assim, inédita, né? Que são três, é um conselho de três, né? Que não é bem exatamente o ideal, mas enfim, foi o que se fez e acabou dando certo, né? E ao longo dessa história, como você mesmo comentou, participando de vários planos ao longo de vários anos, você tem algum momento que você recorda como um momento de um evento especial, mais importante, especialmente no tema de decisão de política monetária, que é o que as pessoas costumam ter mais interesse? Tem alguma reunião, algum processo de decisão, alguma discussão, seja internamente do Banco Central, seja com outros interlocutores para fora? Eu acho que a histórica foi a criação do Copom. A criação do Copom foi uma decisão, foi uma coisa interessante, que veio a partir de uma visita que nós tivemos de um dos diretores do Bundesbank, e numa conversa ele explicou como funcionava o comitê, uma espécie de comitê de política monetária lá no Bundesbank. Você lembra? Foi em 96. Em 96 mesmo. 96, E aí ele deixou essa ideia um pouco no ar e um dia o Francisco Lopes, que era o diretor de política monetária, ele veio conversar comigo e falou: Gustavo, acho que seria interessante que a gente começasse a ritualizar a política monetária. Não pode ser um diretor e o presidente tomarem uma decisão dessa, a gente precisa criar um processo, né? E para criar esse processo a gente tem que criar um comitê de política monetária onde tomamos decisões sobre taxas de juros. Então, a criação do Copom, ela veio antes do próprio regime de metas, né? Então, um pouco o que existia na Alemanha, mas também já nos Estados Unidos e tal. E aí, nesse tema das outras esferas do que estão dentro do mandato da autoridade monetária, no tema de estabilidade e outros temas para além da política monetária, o que o senhor destacaria aí desse período de passagem como um momento? Eu acho que a minha segunda passagem pelo Banco Central, ela não se destaca por nenhuma mudança na política monetária, nem na política cambial, mas sim pelos desafios que nós tivemos na parte de estabilidade financeira, porque a gente teve 3 dos 10 maiores bancos brasileiros da época quebrando, né?
e várias outras instituições. Nós chegamos a contar que na minha gestão nós liquidamos mais de 100 instituições financeiras. Sim. Entre bancos, corretoras, distribuidoras financeiras e tal. E esse foi o grande problema. Então, foi a criação do PROER, né, que foi um programa em que basicamente a gente procurava transferir os depositantes do banco em dificuldades para o banco, para um outro banco sadio, que foi baseado no modelo usado muito nos Estados Unidos, que é o do Bad Bank, Good Bank, separação dos bancos, né? Teve toda a reestruturação do Banco do Brasil e dos outros bancos federais, incluindo a Caixa, e o processo de privatização dos bancos estaduais, né? E aí também a solução do problema da dívida dos estados. Os estados, a maioria deles, tinham dívida mobiliária, né? E essa dívida mobiliária, em algum momento, ela havia se tornado, vamos dizer, impossível de ser rolada. Ela era rolada pelos respectivos bancos estaduais, mas eles não conseguiam se financiar, então eles ficavam com um buraco na reserva bancária, né? E até houve, na época que o Ibrahim Eres era presidente do Banco Central, a criação de um mecanismo em que esses bancos depositavam no Banco Central os títulos dos estados, e o Banco Central swapava com eles durante algum tempo, entregando a eles letras do Banco Central, LBCs. Eles financiavam em cima dessas LBCs. Esse foi um mecanismo meio transitório, né, que não resolveu. E aí quando eu assumi, já substituindo o Pécio, o Banco Central já tinha decretado o regime de administração especial temporária em vários grandes bancos estaduais, incluindo o Banespa e o Banerj, né? Então esse foi um grande desafio também. A gente faz aqui sempre uma pergunta sobre o que é a coisa que o presidente mais se orgulha na sua gestão. No seu caso é difícil, que o seu histórico é grande, com várias contribuições muito relevantes, desde a criação do Copom, ter passado por por vários daqueles planos que foram ao longo dos anos 80 e 90, mas eu estaria muito errado se eu dissesse que talvez esse saneamento que foi feito do sistema financeiro brasileiro durante esse seu segundo mandato estaria entre os pontos que você mais se orgulha aí como contribuição para o sistema financeiro nacional? Sem dúvida, eu acho que sim, porque quando nós comemoramos recentemente aí os 30 anos do Real, assim, quando a gente vê a trajetória do Plano Real, aquele foi um momento, eu acho, um momento central, um momento decisivo, porque eu acho que se tivesse havido no Brasil uma crise bancária aberta, como a gente viu em outros países, nós estaríamos uma grande ameaça do ponto de vista da estabilidade monetária, enfim, e da própria estabilidade política, né? Então, eu acho que a solução que nós encontramos, meio improvisado, porque nós não tínhamos os instrumentos que o Banco Central tem hoje, foi realmente, acredito eu, o ponto alto da minha gestão. Tive, obviamente, uma ajuda muito grande de todos os diretores. Foi possível porque o Banco Central tem um quadro de funcionários altamente qualificados, né? E a gente estabeleceu alguns rituais. Por exemplo, nós criamos uma comissão, um grupo de chefes de departamento, em que toda a operação do PROER passava por eles tinham que fazer ata e tal, para fazer um certo ritual, né, no processo. Enfim, fomos quase que massacrados por Congresso, mas houve bastante transparência. E no final, acho que o plano foi bem sucedido. Acho que os custos, se a gente olha do ponto de vista de outras crises bancárias, foram relativamente módicos, né? Por isso que eu coloco isso como um dos pontos altos da minha gestão. Voltando aqui para o lado pessoal,
o que mais me desgastou pessoalmente, porque a gente sofreu vários processos das instituições, ou você diz o desgaste? Não, o desgaste público e vários processos, principalmente do Ministério Público, né? Processo de improbidade e tal, que demora, como a justiça brasileira é demorada, alguns desses processos subsistem até hoje. Recentemente, há poucos meses, um deles foi finalmente encerrado numa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas, você vê, a gente realmente foi um desgaste pessoal muito grande e até hoje sou muito grato ao Banco Central como instituição, porque nesse período todo, né, que passaram por aqui vários presidentes e mesmo no Planalto, vários presidentes, o Banco Central nunca deixou de nos apoiar judicialmente nisso, reconhecendo, né, que na realidade o nosso trabalho foi um trabalho, vamos dizer, que teve como objetivo a população, né? Era um trabalho de interesse público, né? O PROER, né? Se um leigo lhe perguntasse o que faz o Banco Central, a resposta do senhor naquele período e hoje teria alguma diferença muito essencial? Teria algum ponto que valeria a pena destacar de que mudou, do que é realmente uma explicação para alguém do que faz o Banco Central? Olha, eu acho que hoje a grande diferença é que hoje, quando você fala estabilidade da moeda, você não está falando de uma abstração mais. Acho que naquela época era para a maioria das gerações, era uma abstração, né? Você conhecia uma moeda estável basicamente do exterior, né? Então você fala, o Banco Central está aqui querendo controlar a inflação, mas a inflação estava lá, era altíssima. Então o Banco Central ele ficou muito associado aqui naquela época a muita coisa negativa, aos planos econômicos, às liquidações de bancos, né? Estou falando numa escala assim maior. O Banco Central durante muito tempo foi banco de fomento, então era visto como um banco, né, repassador de recursos subsidiados, né? Então, assim, a política monetária, ela, vamos dizer, obviamente afetava todo mundo, afetava os juros, era uma coisa comentada, mas se você falar que está controlando a inflação, não era uma coisa que pegava muito assim, porque as pessoas não sentiam isso, né? Então, eu acho que hoje, quando você fala em inflação, quando você fala em meta de inflação e tal, você não está abstraindo, né? Evidentemente que para as gerações novas, o downside disso aí é que eles não viveram a inflação. Então, pode ter uma tendência de menosprezar, minimizar, né? Não menstruar, minimizar a importância do papel do Banco Central, né? Mas eu diria que hoje que a diferença básica é essa, né? É uma conquista da geração do senhor de conseguir ter transformado a questão da estabilidade de preço, estabilidade monetária, ser realmente um ativo e o Banco Central conseguir ter a imagem de quem zela por isso, né? Acho que é muito mais isso. Eu acho que, inclusive, tem trabalhos de cientistas políticos que dizem, né, que o sucesso que nós conseguimos, nós, sociedade brasileira, conseguiu a autonomia do Banco Central justamente porque a sociedade brasileira se tornou muito mais alerta, muito mais, vamos dizer assim, sintonizada com uma ideia de estabilidade da moeda, né? Que é preciso ter um guardião. Senão, realmente, a ideia da autonomia do Banco Central ficaria meio assim, jogada no ar e ninguém entendia muito bem para que servia, né? E nós falamos bastante sobre as grandes contribuições e o que o senhor destaca como sendo um momento de maior orgulho aí dessa herança para nós e para mim, enquanto brasileiro e como presidente, que me beneficio muito disso. Mas toma a liberdade de perguntar que tem alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu fazer, ou que o senhor teria feito diferente? Eu sei quem toma essas decisões num ambiente muito difícil, sempre. Mas tem alguma coisa que, à luz da experiência, o senhor revisitaria?
Olha, eu acho assim, quando a gente olha do ponto de vista mais micro, né, obviamente quando você pega um programa tipo o ProAir, por exemplo, muitas coisas poderiam ter sido feitas diferentes. Mas talvez o que eu me ressinto mais nessa questão do ProAir foi a questão da comunicação. Eu acho que, aliás, esse é um grande desafio dos bancos centrais até hoje, é a comunicação, tanto no aspecto de política monetária quanto no aspecto de política prudencial, né, de estabilidade financeira. A gente vê, por eventos recentes nos Estados Unidos, dificuldades de explicar por que teve que salvar um banco e outro não. Então a questão de comunicação realmente foi onde a gente sofreu um grande pecado. Acho que a comunicação, incluindo a comunicação com o Congresso, acho que a gente procurou, enfim, ter o diálogo, mas poderia ser melhor. E esse, para mim, continua sendo um grande desafio dos bancos centrais hoje. Dada a complexidade maior das economias hoje. Então, assim, o Banco Central muitas vezes ele fica meio solitário nessa tarefa de ser o guardião da estabilidade da moeda, né? Você explicar os resultados que o Banco Central obtém não são de curto prazo, né? Então é um desafio grande e foi um desafio. Eu diria que tentaria ter investido mais na comunicação. Talvez isso seja... E é um desafio permanente, eu concordo contigo, presidente. Acho que talvez seja o principal desafio da política, da autoridade monetária, porque não só de política monetária, que evoluiu muito, até 30 anos atrás não havia comunicado de decisão de política monetária. Não né? havia, né? E agora você é obrigado você tem que prestar contas e é obrigado a falar com um público cada vez mais amplo. Sempre eu gosto da metáfora que é feita: se você vai continuar rezando a missa em latim, você precisa também fazer a missa numa linguagem que é um pouco mais compreensível e achar essa dose. Acho que estão todas as autoridades monetárias meio tateando para encontrar qual é exatamente o ponto ideal, né? Exatamente, mas é muito experimental e foi uma revolução. Esse período que o senhor acompanhou foi uma revolução. O senhor tem saudades de alguma coisa daqui? Do que o senhor tem saudades da época que o senhor estava aqui? Olha, eu praticamente posso dizer que minha vida profissional começou no Banco Central, né? Então, com quantos anos o senhor entrou? Eu entrei no Banco Central com 25 anos, 24 para 25 anos. Imaginava que ia ser presidente? Tinha isso como uma cabeça? Não. Imaginava poder ser, sei lá, o que seria hoje um chefe de departamento, algo assim, mas não como presidente. Então entrei para o concurso público e tal. Abandonei o curso de engenharia para fazer economia, para vir para o Banco Central. Então tive aqui, trabalhei com pessoas espetaculares, tanto da casa quanto de fora. E assim, eu tenho saudade dessa época. Eu tenho saudade. E é interessante, talvez eu tenha mais saudade da época como funcionário mesmo do que como dirigente. Dirigente a gente enfrenta muita pressão, a vida a gente muda muito, né? Vida pessoal. É muito legal, assim, eu tenho saudade da instituição, né? De tudo isso que foi feito, mas era na época da juventude que estava aqui como funcionário e tal, é uma época que eu tenho saudade, sim. E aí, aproveitando esse gancho, é um pedido que eu tenho feito. Essa conversa tem sido com os presidentes, mas esses 60 anos de história foram construídos por esses servidores e a excelência desses servidores que fornece essa continuidade e essa evolução ao longo do tempo. Se o senhor puder comentar um pouquinho sobre essa importância da preservação desse grau de excelência que nós temos aqui no Banco Central. Eu acho importante, eu acho que a gente precisa preservar essa excelência. Eu acho que, como eu disse, é a grande força do Banco Central, a excelência do seu quadro de funcionários. Eu acho que muitos que sentam nas cadeiras de diretor e presidente aqui têm várias experiências profissionais, mas se não tivesse a base daquilo que o funcionário de carreira agrega,
teriam maiores dificuldades de exercer suas funções. Eu acho que, por exemplo, o processo de troca de diretores aqui é muito mais tranquilo, porque você tem uma continuidade, não tem uma perda de memória, né? Não tem uma perda de memória. Uma das coisas mais normais que acontece aqui, por exemplo, é você ter um chefe de departamento sendo promovido para diretor. A gente teve aí exemplo agora recente, né? Na sua gestão. E eu sempre disse que existe uma receita de bolo ideal para a diretoria do Banco Central, para o colegiado. Isso é bom. As receitas de bolo é assim: você tem que ter funcionário de carreira, acadêmicos, perfeito, e profissionais de mercado. Então, acho que aí, se você faz uma mistura boa desses três tipos de ingredientes, você tem uma diretoria, sai um bolo bom. Maravilhoso. Genial. E aí, abusando aqui dessa oportunidade, fazer a pergunta para o senhor: se o senhor pudesse hoje, gozando do benefício da experiência, dar um conselho para o presidente Gustavo Loyola, que assumiu lá atrás, qual seria o conselho que você daria? Ou, se preferir, para o meu benefício, que conselho você daria para quem está recém-assumindo a presidência do Banco Central? Acho que a gente volta à questão da comunicação, né? Interessante. Eu acho que a gente volta a duas coisas. A comunicação, que eu acho que cada vez se torna mais necessária, e a gente vê essa comunicação sendo afetada hoje pelas novas mídias. Exato. Né? E por uma certa redistribuição do poder em Brasília. Por exemplo, porque na minha época, que eu fui presidente, você ainda tinha um executivo muito forte, né, perante os dois outros poderes. Hoje você tem que realmente ter uma comunicação muito forte com o não apenas com o executivo, mas com o legislativo e o judiciário. É uma comunicação. As novas mídias, eu acho que é um desafio importante, e as novas tecnologias, obviamente, né? Exato. Então, mas eu diria assim, que a comunicação hoje é importante. Esse dia eu fui indagado até a respeito de uma declaração sua sobre como é que é o Banco Central. Quer dizer, o Banco Central vai estar no X, vai estar no Facebook e tal, como é que isso... E a minha resposta foi: olha, o Banco Central, como qualquer coisa, tem que evoluir. Exato. Tá certo? Tem que evoluir. O que valia há 30 anos atrás, provavelmente não vale hoje. O importante da comunicação é o conteúdo, né? O conteúdo continua importante. O segundo desafio é esse de preservar a qualidade dos quadros do Banco Central. Eu sei que é um desafio importante, eu sei que você tem que torear toda a questão dos demais grupos de funcionários públicos, que são igualmente importantes, Receita Federal, enfim, outros, mas essa é uma questão complexa, né? Houve até esse debate recente sobre autonomia financeira, e eu acho assim, o problema não é da autonomia financeira em si, o problema é como você mantém o Banco Central, como você tem esses recursos para manter essa excelência no quadro de pessoas, porque você tem uma competição muito grande, né? Num cenário desafiador de que o êxito que o Banco Central teve ao longo de todas essas gestões promoveu uma série de revoluções no mercado financeiro. Exatamente. Que mudou muito. Isso. E que talvez a gente não tenha conseguido fazer da mesma proporção, dar as condições e o arcabouço institucional, legal, financeiro, orçamentário, para que o Banco Central possa acompanhar. Acho que passa muito por isso, que é preservar uma excelência num ambiente ainda mais desafiador. A nossa lei orçamentária, por exemplo, é totalmente ultrapassada. E pouco adequada para os desafios que a gente tem. Presidente, não tenho como lhe agradecer. Espero que tenha sido a primeira de muitas. Vou abusar sempre dessa sua generosidade, porque eu conto muito com as suas luzes. Obrigado mesmo, presidente. Obrigado, e conte mesmo. O que puder ajudar a casa é sua ao Banco Central e a sua gestão, você pessoalmente, conte comigo. Tá obrigado mesmo, presidente. Obrigado. Obrigado.